O acidente que vitimou a Apollo 13 levou a uma investigação e os voos lunares foram interrompidos por alguns meses. Sua sucessora, a Apollo 14, só voaria em 31 de janeiro de 1971, com modificações inspiradas pela missão anterior. O objetivo era essencialmente o mesmo: pousar na formação Fra Mauro, alvo original da viagem abortada. Era mesmo o destino de Alan Shepard visitar aquela região lunar. Ele e sua tripulação, composta pelo piloto do módulo de comando Stuart Roosa e pelo piloto do módulo lunar Edgar Mitchell, haviam originalmente sido escolhidos por Donald Dick Slayton, o chefe dos astronautas, para Apollo 13. Contudo, pela primeira vez, a gestão do programa recusou a sugestão de Slayton. Shepard, de acordo com eles, ainda não estava pronto para comandar uma missão com a complexidade da Apollo. Estamos falando de um herói americano, realizador do primeiro voo espacial dos Estados Unidos. Só que depois daquela missão suborbital de 15 minutos, Shepard ficou encostado. Isso porque, em 1964, fora diagnosticado com um problema no ouvido interno que causava crises de tontura e náuseas. Somente após uma cirurgia, em 1969, voltou à ativa, mas a avaliação foi a de que precisaria treinar mais antes de comandar uma Apollo. Por isso, Jim Lovell acabou com a 13 e Shepard passou a 14. Ironicamente, o local de pouso também passou da 13 para a 14, com a falha catastrófica da 13 a caminho da Lua. Para os astronautas, o aperto do ano anterior havia ficado para trás. Conversei com Edgar Mitchell em 2001 e ele me disse o seguinte: estávamos confiantes de que o problema havia sido entendido e resolvido, mas temíamos que, em caso de uma falha da Apollo 14, o Congresso e o público parassem de apoiar o programa. Era um risco real. Em janeiro de 1970, antes do voo da Apollo 13, a NASA já havia decidido cancelar a planejada Apollo 20. Depois do acidente, resolveram também não conduzir as missões 18 e 19. Dava a impressão de que estavam tentando encurtar o programa para reduzir riscos, além de custos, uma vez que naves e foguetes para esses voos já estavam em processo de fabricação e seriam concluídos de qualquer modo. A agência optou por reservá-los para o futuro projeto de um laboratório espacial em órbita baixa, o Skylab. Com a quantidade de voos até a Lua diminuindo, aumentava a responsabilidade sobre as missões remanescentes. Àquela altura, o mais velho astronauta americano em atividade, com 47 anos, Shepard estava pronto para fazer a mais memorável excursão de exploração lunar já conduzida até então. E foi exatamente isso que aconteceu. Claro que houve apertos pelo caminho, como sempre acontece. No início da jornada, o módulo de comando Kitty Hawk teve dificuldades para acoplar com o módulo lunar Antares. A tripulação gastou 1 hora e 42 minutos em tentativas infrutíferas, até que na sexta tentativa, as duas naves encaixaram firmemente. Se o problema voltasse a acontecer no retorno da Lua, poderia ameaçar a vida dos astronautas. Outros problemas com o módulo lunar também tiveram de ser enfrentados antes da descida. Ele estava travando sozinho no modo de aborto de pouso, o que poderia causar um problema na hora em que os astronautas tentassem de fato pousar. Software teve de ser escrito às pressas para reprogramar o computador de bordo para ignorar o sinal falso. Mitchell teve de digitar manualmente os comandos para isso, ditados pelo rádio diretamente do controle da missão. E aí deu tudo certo. Shepard e Mitchell desceram ao solo lunar no dia 5 de fevereiro, e a manobra de alunissagem foi tranquila, embora tenha ocorrido numa região de declive de 8 graus, o que deixou tudo meio torto para os astronautas no interior do módulo lunar. Shepard tirou todo o peso dos ombros depois de dar os primeiros passos no solo e proferir suas primeiras palavras. Ao longo de 2 caminhadas lunares, os dois colheram um monte de amostras, instalaram seus instrumentos científicos e na segunda excursão tentaram chegar ladeira acima até a borda da cratera Cone, com seus 300 metros de diâmetro. Mas não há muitos pontos de referência na Lua que facilitem saber para onde se está indo, e a dupla preferiu iniciar o retorno antes de chegar lá, com medo de ficar sem oxigênio. Imagens analisadas depois permitiram concluir que eles chegaram bem perto, a menos de 30 metros da borda. Foram quase 45 kg de rochas trazidas para a Terra e a maior distância percorrida a pé na Lua em todo o programa Apollo, 2,7 km.
Foi a primeira vez que os astronautas usaram uma espécie de carrinho de mão para transportar equipamentos, e também a primeira caminhada espacial em que o traje do comandante tinha uma faixa vermelha no capacete, destinada a ajudar a identificar quem era quem nas imagens. Também foi a primeira vez que um astronauta deu uma tacada de golfe na Lua. Shepard contrabandeou 2 bolas de golfe que ele então golpeou com o instrumento de coleta da amostra de contingência. Segundo ele, a segunda bola viajou por beneficiada pela baixa gravidade lunar. As caminhadas na Lua duraram um total de 9 horas e 22 minutos, e o Antares permaneceu em Framauro por 33 horas e 30 minutos, até a decolagem do estágio de ascensão, para o reencontro de Shepard e Mitchell com Roosa em órbita lunar. A rota para a Terra foi percorrida sem sobressaltos, e a missão terminou no Pacífico em 9 de fevereiro de 1971. Estava concluída mais uma etapa do primeiro programa de exploração tripulada da Lua.